Bom dia, hoje sábado 27 de junho de 2020, um mês que passou voando, 27 de junho, quem diria, estamos no fim do mês, estamos na metade do ano, indo para a segunda metade do ano, de um ano bastante complicado, mas felizmente chegamos até aqui. Meus amigos, o Brasil e a Índia têm hoje um papel bastante interessante na geopolítica. Ainda que com muita dificuldade, Brasil e Índia representam hoje peças ou atores importantes no cenário geopolítico para uma nova configuração da Guerra Fria. Não aquela Guerra Fria que era polarizada por Estados Unidos e União Soviética, mas a Guerra Fria polarizada por Estados Unidos e China. Hoje é esse o cenário. A importância de Brasil e Índia nesse cenário é que tem atores bastante importantes hoje atuando de modo secundário que querem a formação de um terceiro bloco. Diferentemente do antigo padrão de Guerra Fria, que dividia o mundo em duas partes, hoje a possibilidade é que haja uma terceira parte. E aí, claro, gigantes, pelo menos em termos de quantidade de pessoas e territórios e riquezas minerais, como Brasil e Índia, são sim de suma importância. Mas tudo depende, em primeiro lugar, do que acontecerá entre Estados Unidos e China. A China, após a pandemia do Covid-19, foi a que menos sofreu os resultados de fechamento de comércio, de indústria, fechamento de postos de trabalho, encerramento de atividades turísticas e tudo mais. Todos os outros países sofreram muito mais do que ela. Os Estados Unidos, por exemplo, teve um número muito grande de mortos e um prejuízo gigantesco, coisa que não aconteceu com a China. Bem, se por um lado a China até o momento é a vencedora desta fase pandêmica, por outro, os Estados Unidos estão muito cientes de que devem romper relações com o gigante asiático num futuro bem próximo. Aliás, esta conversa foi vazada no começo dessa semana, quando a Reuters anunciou que Steven Mnuchin, o secretário do Tesouro norte-americano, manifestara essa intenção de Washington, desligar-se completamente da China. A questão é complicadíssima, muito difícil de acontecer agora. Portanto, Donald Trump teve que vir em seguida para consertar o erro do seu secretário. Disse que não é assim. Os Estados Unidos continuam parceiros da China. Sim, continuam parceiros da China porque a relação, a interpenetração, tanto dos Estados Unidos com suas empresas na China e da China com os seus produtos e seus agentes nos Estados Unidos, é tão intensa, tão profunda, que precisaria uma operação de muitas horas para remover esses laços. Sim, como um paciente em estado avançado de metástase, exigiria dos médicos muitas horas de trabalho para lhe ser retirado o tumor. É o mesmo que acontece nesse momento. Se os Estados Unidos romperem totalmente com a China de uma hora para outra, podem literalmente entrar numa depressão inimaginável, numa quebradeira sem precedentes na história. Isso seria muito complicado agora, mas já está decidido. Seja como for, o que trouxe de bom, digamos assim, para o Washington foi essa certeza que não havia até algum tempo atrás,
de que num futuro bem próximo, Estados Unidos e China terão finalmente todas as relações cortadas, canceladas. Porque os Estados Unidos entendem hoje que é a única forma de sobreviver como país hegemônico. Os Estados Unidos descobriram às duras penas que a China não é um parceiro comercial. A China começa com parcerias comerciais para, aos poucos, dominar o seu parceiro. Os Estados Unidos acabaram descobrindo isso só por conta do Covid. Olhando para os lados do Oriente, viu uma China recuperando-se rapidamente, sem apontar grandes problemas internos por causa da pandemia, porque não se trata de uma democracia e sim de uma ditadura imposta por um único partido. Viu a China comprar grandes empresas e participações monstruosas em empresas ocidentais, justamente quando os Estados Unidos, ele próprio, teve que apertar o cinto e ajudar estados e municípios a partir do governo federal. Pois é, esta visão bem desconfortável trouxe sim esta clareza de pensamentos. No futuro, os Estados Unidos não serão esse parceiro que é hoje. Como chegar lá? Bem, este é o problema. E neste problema, justamente durante esta maturação, durante o momento em que os Estados Unidos se recolherá para encontrar uma saída de divorciar-se, de como divorciar-se da China, surge em outra parte do mundo uma possibilidade ou uma intenção de que um terceiro bloco, que não sofra influência nem da China nem dos Estados Unidos daqui para frente, seja possível. Só que esse terceiro bloco, atenção, não seria realizável sem participação de Índia e Brasil. A Índia, por uma razão muito simples, porque é um país com alta tecnologia que conseguiu desenvolver-se sem muita dependência, tanto do Ocidente quanto da própria Ásia. Tem uma dependência, assim, maior do Japão e também de Israel. Israel é um grande parceiro da Índia. Mas seja como for, se hoje desaparecessem China e Estados Unidos ao mesmo tempo, a Índia seria a grande potência mundial, porque conseguiu desenvolver um parque industrial, um parque tecnológico, tem um mercado interno fortíssimo sem muita dependência. Qualquer bloco alternativo à guerra polarizada entre Estados Unidos e China passa necessariamente pela Índia. Só que a Índia, embora seja forte, não é o ator principal, não é o noivo da história. O noivo da história chama-se Vladimir Putin, e é justamente ele que quer construir um harém, como se fosse, digamos, um território alternativo à polarização Estados Unidos-China. E Vladimir Putin está, sim, olhando atentamente para uma noiva chamada Índia. Se a Rússia conseguir unir-se fortemente com a Índia e com o Brasil, seria, portanto, um terceiro bloco nesta nova configuração de Guerra Fria. Só que aí vem um problema. Os Estados Unidos têm, sim, como preocupação imediata a China, mas não pode esquecer-se de pretensões como a de Putin, por exemplo, e não pode esquecer-se de pretensões como da Turquia e do Irã. Portanto, fará de tudo para que a Rússia de Vladimir Putin, mais o Irã e a Turquia, sejam os fundamentos de um terceiro bloco. Pois esse terceiro bloco, aqui na América do Sul, já tem sim um território ao seu dispor, que é a Venezuela. E a China, por outro lado, não quer ver uma Índia crescendo muito
no seu terreno, porque a China considera toda aquela área de sua influência, sem digamos assim, um respeito ou uma dependência necessária em relação a ela. Não quer ver uma Índia dando carta de mão no seu terreno. Portanto, está ali do lado, na fronteira da Índia, para, com o seu bafo bélico, preocupá-la, não deixá-la pensar que está livre, leve e solta a voar por aí. Por outro lado, a Índia que tem, só um minutinho, vamos fazer aqui a devida baldeação. Por outro lado, a Índia que tem uma relação histórica, quase umbilical, eu diria, com o Reino Unido, tem também, por conta disso, um canal de abertura para a Europa e também uma boa relação com os Estados Unidos por conta de sua ligação com o Reino Unido. Tudo isso complica e muito a vida da Rússia se quiser ter a Índia como noiva. A Índia tem, sim, esta autonomia que a China não quer reconhecer, que a Rússia não deseja reconhecer, mas que o Ocidente propriamente não conhece. E o Brasil? Bem, o Brasil também depende dessas forças antagônicas que disputam internamente. É preciso saber para que lado penderá o Brasil nesta nova configuração geopolítica. Se para a China, se para os Estados Unidos ou se para uma terceira possibilidade, que seria o velho sonho de Alexander Dugin, a Eurásia. Pois é, a Eurásia é Rússia hoje, Rússia, seus parceiros mais fixos, Turquia e Irã, Venezuela aqui no continente. Se tivesse o Brasil e a Índia, bem, aí estaria dado o terceiro bloco. É por isso que muita gente aqui dentro defende ardorosamente os interesses da China, porque a China poderia perder muita força, não só na guerra direta com os Estados Unidos, mas se visse surgir um terceiro elemento poderoso nessa história, a tal da Eurásia, que já nasceria com alguma dependência da China, mas não muito disposta a levá-la a cabo. E o outro continente que tem também muita importância nessa história, claro, é a Europa. O problema é que a Europa também está dividida. Está dividida, por um lado, por conta da influência da China, que simplesmente tomou conta de muitos países do continente. Está, por outro lado, dependente do gás da Rússia. E, finalmente, uma terceira espécie de dependência do que os Estados Unidos poderão fazer para ajudá-la em caso de um conflito com a Rússia. Ou seja, dependente daquele que é a cabeça da OTAN. Está numa posição muito difícil e isso tende a fazer com que a Europa se fragmente novamente num futuro próximo. Começou com o Brexit e agora vê-se nessa posição de ter que optar entre China, Estados Unidos e até mesmo a Rússia. Muito difícil a situação, especialmente da Polônia, que está ali muito próxima à Rússia, mas namora um noivo distante, os Estados Unidos, que tem que fazer muita presença para defendê-la. No momento, com a presidência de Donald Trump, a força da Polônia está garantida, mas se por uma desgraça do destino acontecer uma mudança na América que ninguém quer, a Polônia seria o primeiro país europeu a ver-se, sim, seriamente, ou, como diziam os antigos, a ver-se em maus lençóis.
Até depois.